Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, sou o coordenador e professor Gabriel de Araújo. Estamos aqui nesse dia maravilhoso para apresentar a todos vocês essa revisão maravilhosa da disciplina Elementos de uma Rede. Com isso, trouxe aqui dois convidados, que um deles é o professor que ministrou essa disciplina para a gente, beleza? Professor Júlio, seja bem-vindo, professor. A palavra é com o senhor agora. Muito obrigado. Estamos aí para complementar mais um pouco, né, sobre esse conteúdo aí que foi ministrado para vocês. Vamos fazer aí uma revisão prévia aí sobre todo esse conteúdo para que possa ajudar aí, principalmente vocês aí tirarem algumas dúvidas sobre esse assunto, né? Perfeito, professor. Também temos aqui nosso querido e professor Fábio Vaz, que grande parte de vocês já conhecem pelo trabalho que o professor vem desempenhando. Muito bem. Quero agradecer aqui o convite para participar aqui. Estou aqui de penetra, invadindo o espaço deles aqui. Professor Júlio, a gente já se conhece há bastante tempo, né, professor Júlio? Não vamos entregar muito, que vai. Você não tinha barba branca e eu tinha cabelo, né? Tinha. Pois é. E o Little Tom tem um close na parte do 2 da câmera 1, tá? Aí, ó. Alô, quem, Little Tom? Little Tom! Corta pra mim, Little Tom. Isso aqui é uma coisa mais legal, Little Tom. Vamos fazer uma brincadeira já aqui. A câmera 2, aperta a opção 2. Da câmera 2. Olha lá, isso aí, hein? Gostei. Apertou a opção 2? A opção 2 da câmera 2. Ah lá o Little Tom, gente. Manda um abraço pro Little Tom. Te peguei nessa agora, hein? Little Tom participando da nossa live. Obrigado, Tom. Volta pro Gabriel, porque o Gabriel que tá mandando esse negócio. Não manda nada aqui hoje. É isso aí, pessoal. Estou com essas duas figuraças aqui hoje. Professor Júlio, o que nós podemos começar de introdução para o pessoal? Começar a dar De introdução foi bonito, hein? Começar a introdução, eu gostei dessa aí. Brincadeira. Conteúdo introdutório, para o pessoal Boa. saber. Vamos começar pelo início da introdução, onde começa o processo inicial. Tranquilo, é isso aí então, né, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aí, referente a redes, vamos falar aí, redes de dados, computadores, ela nasceu para abrir, né, vamos dizer assim, ampliar o que nós temos hoje. Se não fosse as redes de computadores, praticamente hoje nós não estaríamos aqui. Vocês têm que pensar assim, a rede de computadores, rede de dados, ela é útil para difundir informação. Esse é o principal elemento dela. Tá? Além de conectar, né, dois dispositivos ou mais, ela serve basicamente para compartilhamento de dados. Ele é fundamental. Antigamente, né, professor Fábio, para você mandar uma carta para o outro lado do mundo, demorava 30 dias. Meu Deus do céu, era uma eternidade. No mínimo. Hoje, quanto tempo demora para você enviar um e-mail, né, vamos dizer assim, uma carta digital? Não, é questão de segundos, nem isso, já chega lá. A parte mais difícil é a elaboração do e-mail. Sim, você demora muito mais escrevendo do que simplesmente você terminou de clicar, praticamente essa mensagem já foi espalhada. Aliás, escrever e-mail hoje está vendo uma coisa meio complicada, que o povo está tão imediatista que não está conseguindo nem escrever e-mail mais, né? E por incrível que pareça, ainda é um dos protocolos mais utilizados. Tá? Olha só. Embora, né, a gente fala assim, o e-mail já está em desuso, não sei o que lá, não, ele ainda é uma maneira que mais se difunde informação, apesar que o maior percentual é de spam. Tá? O maior percentual é de spam. Mas é isso aí, né? A gente pode ver assim, um exemplo claro do uso das redes, tá, pessoal? Um item interessante, tá? Uma questãozinha boa de prova aí. Qual a finalidade de uma rede de computadores, né? Então, é o que? Compartilhar informações. Você pode simplesmente ter uma impressora compartilhada em rede e todos vão utilizar aquele equipamento. Exatamente. A gente também otimiza a questão de custo, espaço, né? A natureza agradece também, né? Que você vai ter uma otimização no consumo de toner, de tinta e assim por diante. Então, é um item muito válido aí, então,
compartilhamento de dados e compartilhamento de hardware em si, né, de dispositivos. Tá? Perfeito. Até, Júlio, você falando de rede, eu me lembrei aqui, muitos que estão assistindo nem sabem do que eu vou falar agora, mas eu lembro de configurar, de sentar para configurar a rede interna usando cabo coaxial. Sim. Cabo coaxial, lembra? Coaxial. Não tinha esse cabinho azul, bonitinho, né? Okay. É muito interessante. Eu também comecei e eu levei choque naquilo lá. Tá? Isso daí é uma matéria também referente aí a nosso conteúdo, a parte de cabeamento. Né? Então, no começo, ali como o professor falou, nós tínhamos os cabos coaxiais. Ah, que cabo que é esse coaxial? Lembra muito um cabo desse de antena, né? Lembra Sim, muito, é praticamente idêntico. Era aquele tipo de cabeamento que nós utilizávamos. É lógico que para a época a tecnologia dele, você tinha uma transmissão de dados num volume menor, uma velocidade menor. Tá? A rede ela era mais suscetível a erros, tá? Mas era o que era a tecnologia da época, mas utilizamos em muito. Hoje, aonde é utilizado esses cabos coaxiais? Mais em TV a cabo, sistemas de CFTV, exato. Tá? E algumas redes industriais que ainda utilizam esse tipo de cabeamento. Tá? Redes ponta a ponto também, Muito ó, bem Toninho lembrado. tá, né, de olho ali. Mas o nosso padrão hoje são o famoso cabinho par trançado, o azul. Né? Igual as tranças do seu cabelo. Não, as tranças do meu cabelo faz tempo que não existem, viu? Mas nós hoje temos o famoso par trançado, tá? Que é um cabo que atinge velocidades maiores. Por quê? A tecnologia também evoluiu, nós precisamos transmitir cada vez um volume maior de dados e esse cabo ele é responsável por isso. É interessante a versatilidade desse cabo, porque, por exemplo, as câmeras aqui na controladora são controladas pelo cabo de rede. É um cabo de rede, ó, que controla, ligado na controladora. A tamanha versatilidade desse tipo de cabo. Sim, né? sim. Nós podemos utilizar ele, então, não somente mesmo para transmissão de dados, mas em alguns casos, vamos dizer assim, transmitir energia junto. Exatamente. Né, alguns switches que nós temos aí, que é um outro componente da rede, né, que você pode transmitir dados e energia elétrica, lógico, em pequenas voltagens, para alimentar alguns aparelhos, como dispositivos de conexão à internet, câmeras de segurança, tá? Os roteadores Wi-Fi e assim por diante. Né? E só para complementar a parte de cabeamento, então nós falamos do coaxial, no par trançado e hoje também se fala muito em fibra ótica. É verdade. Então, a fibra ótica, né, ela barateou muito o custo, ela é utilizada principalmente para interligar grandes distâncias, tá? Ela tem uma versatilidade muito grande na transmissão de dados, o volume dela de transmissão é absurdo em comparação aos outros cabos, e ela pode interligar o quê? Cidades, estados, países e até continentes. Nós temos vários cabos submarinos interligando os continentes. Tá? E isso, a internet que nós conhecemos hoje, dessa velocidade, ela só é possível através dessa conexão, através de fibra ótica. Né? Então, um fiozinho, né, a espessura de um fiozinho de cabelo, ali vai passar luz elétrica, tá? Ou desculpe, luz, né? Luz ali, o sinal de luz, que vai ser convertido, tá? Para que seja transmitida essas informações. E numa velocidade absurda, né? Esse que é o grande detalhe. E você não sofre interferência eletromagnética também. Que é outra vantagem. É outra vantagem, então. Hoje nós temos fibra ótica em casa, né, tranquilamente, os provedores colocam para nós. Sim, a minha internet mesmo. Aqui nós estamos usando fibra ótica em casa, fibra ótica, a velocidade é outra. Mas até uma pergunta que eu ia te fazer a respeito disso, talvez seja uma curiosidade. Existe, eu acabei não pesquisando nada sobre isso, não sei se você tem ouvido bastante, você que mexe bastante com rede. Existe uma tendência de se mudar, inclusive, as redes internas, em vez de nós estarmos usando do roteador e ir para um cabo para utilizar o par trançado, acabar partindo tudo para fibra ótica daqui a um tempo? Vamos dizer assim que não seja possível, tá? O grande X da questão são as placas de rede dos equipamentos, que ela tem um limite ainda de velocidade, que na categoria do cabo par trançado, vamos dizer assim, categoria 5, categoria 6, 7,
é onde as placas de rede dos equipamentos atuais suportam. Para a gente utilizar fibra, já é uma placa de um valor agregado maior. Bem mais então caro, teria que baixar o custo, né, para que a gente pudesse utilizar a fibra ótica normalmente, né? Tirar todo o cabeamento par trançado e utilizar fibra. Mas vamos dizer assim, não vai ser muito longe, porque quando a gente falava em fibra ótica há 10, 15 anos atrás... Era uma coisa de era outro um absurdo, planeta. Não, coisa da né? NASA, era coisa da NASA. Hoje não. Hoje, um metro de fibra ótica, dependendo, é pouca diferença de um metro de fio par trançado. Tá? É lógico, nós temos diversos tipos de fibra, Sim. mas a gente fala da fibra comparada ao par trançado. Né? Mas vamos chegar lá ainda, professor. Não vai demorar muito, mas uma tendência no fim das contas, né? A tendência é, né, migrarmos tudo para fibra ótica. Professor, só lembrando aqui que parece que tem uma questão na prova sobre esse assunto de fibra, correto? Sim, né? Tem uma questão lá, vamos falar um pouquinho de física, né? Meu Deus do céu. Como que a fibra ótica transmite esses dados, né? Sim, perfeito. Vale a pena lembrar a todo mundo, pessoal, que isso aqui é uma revisão, beleza? Da prova que vai acontecer. E, se vocês tiverem alguma dúvida, encaminha pra gente aqui nos comentários que eu, o Fábio ou o professor vai estar lendo e sanando todas as dúvidas de vocês. Isso mesmo. Beleza, professor? Qual que é a segunda etapa agora dessa revisão que dá pra gente dar um spoiler pro pessoal da prova? Sim, né? Uma outra questão bem interessante que a gente pode falar como que as redes são organizadas de forma geográfica. O famoso raio de atuação. Nós temos as redes, né, divididas em raio de atuação. Lembra lá, a rede LAN. Né? Então, a rede LAN, nós temos um raio de atuação dela de até 5 quilômetros. Então, eu tenho uma rede LAN que ela vai atingir 5 quilômetros de raio de comprimento. Tá? Depois, nós temos as redes metropolitanas, as redes MANs, né, que ela vai ter o quê? Um raio de atuação de 5 km para cima. Vamos falar o quê? Vamos falar um exemplo clássico aí. Uma cidade grande, uma São Paulo, né, uma capital, e as cidades ao lado são a região metropolitana. Então, eu tenho a minha matriz em São Paulo e uma filial em cada cidade da região metropolitana. É um exemplo clássico aí. E as redes WAN, que são as redes de tamanho maior ainda, que podem atingir o quê? Continentes, tá? Redes no mundo inteiro, vamos dizer assim, uma multinacional, tá? Uma montadora de carro que tem a sede em um país e fábricas em diversos outros continentes. Vamos falar aí um exemplo, a Coca-Cola, né? A matriz nos Estados Unidos e as demais fábricas espalhadas no mundo inteiro, formando uma única rede dessa empresa, elas chamam a rede WAN. Né? Então, nós temos o quê? Espaço geográfico que ela utiliza. Então, lembramos, as redes LAN, MAN e WAN. Né? São as três principais. Aí nós temos as outras, vamos dizer assim, falar rapidamente as subdivisões. As redes pequenas, nossas redes PAN, né, Personal Area Network. A nossa redezinha aqui, ó, a do celular, Bluetooth, 5 metros, pequenininha. O NFC, né, que é aproximação o NFC total. São essas redes de alcance curto aqui. Mas as três principais, pessoal, né, uma questãozinha boa. Sim. Qual que são as três principais redes que nós temos aí, em dispersão geográfica? LAN, WAN, né, e a MAN, tá? São as três redes. É só lembrar de chinês, né? Sim. LAN, WAN, PAN. É só lembrar ali que você não esquece mais. bem, Olha que maravilha. tranquilo. Para quem é esperto, pessoal, já anota aí, ó. Dá uma voltada depois no vídeo, já anota essa questão para depois ficar fácil para vocês, beleza? O Adélio mandou uma pergunta aqui que eu achei legal, que eu acho que tem muito a ver com o vídeo aqui, né? Você viu aqui, né? Ouvi dizer que não serão mais usados cabos. Seria verdade? Então agora somente sinal, via satélite e tudo mais? Tem aí, tá? O Elon Musk, né? Com os projetos dele aí, né? Vamos fazer uma introduçãozinha para chegar aí. Nós temos, né, falando no material, como que a gente pode transmitir dados? Através de cabeamento, que a gente falou, e sinais de Wi-Fi, rádio, tá? Então, seriam as redes sem fio, né? Então,
nós transmitimos dados com fio e sem fio. Qual que é o aluno? É isso? Adélio. O Adélio, né? Então, vamos dizer assim, as redes sem fio, elas são excelentes, tá? Por quê? Você consegue pegar vários dispositivos em um único ambiente sem você ter que passar cabos, é lógico, né? É fácil de você instalar, você coloca um roteador e ela vai transmitir dados para todos aqueles equipamentos ali. Porém, nós temos alguns problemas, tá, relacionados a essa rede. É que ela é difícil de ultrapassar barreiras, como o quê? Paredes, vidro, vamos dizer assim, mortal para uma rede sem fio, espelho. Eu já descobri isso. Espelho, bater o sinal e refletir. Né? Então, as redes sem fios, elas são ótimas, mas nós temos que tomar cuidado aonde adotar ela, tá? Porque ela tem essas propriedades. Né? Mas o futuro é a tecnologia ir melhorando e a gente conseguir, sim, utilizar mais a rede sem fio. Tá? Mas a gente fala assim, a rede sem fio ela é boa por comodidade e facilidade de transmissão. Sim. Mas se você precisa de confiabilidade e velocidade, aí nós temos que continuar com as redes cabeadas. Tá? É uma outra questão boa de prova. Qual que é a diferença? Né? Essa aí é boa mesmo, hein? Se você quer confiança, tá, e segurança, você utiliza uma rede cabeada. Se você quer comodidade, tá, e um pouco menos de segurança, é uma rede sem fio. Eu em casa, para poder fazer, eu tive que ter um cabeamento até o meu escritório, sim, onde eu faço transmissão. Dentro do escritório eu tenho o roteador e eu tenho outro roteador na minha sala que é integrada com a cozinha e tudo mais, para poder ter o ambiente distribuído. Só que hoje nós temos uma tecnologia aí que estão prometendo, só que, claro, são mais pontos, só que não deixa cair, que é a tecnologia mesh, né? Que são as conexões mesh, né? Sim, mesh comigo para você ver. Sim, é bem interessante também, porque é uma tecnologia assim que ela vem a tentar cobrir essa lacuna de você passar de um equipamento sem fio para o outro, sem perder o sinal, a qualidade e sem ter que ficar mudando de roteador. Né? De roteador. É como se fosse você tivesse uma operadora de telefone na sua casa. Né? Quando a gente está andando na rua, nós trocamos de antena da operadora de forma transparente. Eu achei muito legal. Inclusive eu testei, achei muito legal. Só que também, claro, você vai pagar mais por isso. Sim, né? Você paga o custo da tecnologia. Algumas coisas, né, nós temos que pagar o preço aí. Você viu que legal a pergunta do Cristóvão? Não, mas lê então, lê pra nós aí que eu não vi não, passou batido comigo aqui. Eu não sei se é DJ ou DJ. Deve ser DJ Cristóvão Júnior, acredito eu, né? Alguns anos atrás, professor, se falavam sobre a internet vir junto com a rede elétrica. O que houve com essa ideia? Interessante, deu curto-circuito. Né? PLC, tá? Viável, ela é viável em alguns locais, tá? Nós temos aqui no nosso estado, em alguns outros estados do Brasil também. São equipamentos especiais para que ele possa tratar o ruído, né, a interferência eletromagnética, tá? Porém, não foi muito viável comercialmente para as operadoras distribuírem isso. Mas é funcional, tá? Ela é aplicada, mas assim, em locais que não teria como nenhuma operadora de telefonia, tá, oferecer suporte, vamos dizer assim, a uma... Vou falar um exemplo clássico, onde foi bastante adotado, em prédios históricos, tá, que o pessoal não queria tirar a característica original do prédio. E como o prédio já tinha a fiação elétrica, eles utilizaram a fiação elétrica em compartilhamento para transmitir os dados. Só que a gente também tem o desempenho dela é um pouco menor, tá? Mas, como eu falei, ela é em casos de exceção para ser utilizada. Funciona, mas tem que haver um estudo, tá? Para que ela possa ser utilizada de forma boa, assim, que você possa se aproveitar ela, né? Sim. Legal que os alunos eles estão bem participativos. O JC Rodrigues, eu vou ler agora JC, outra DJ, esse aqui é o JC. Né? Qual a diferença entre a segurança entre rede cabeada e sem fio? Vamos lá, né? Pergunta boa? Pergunta boa mesmo, parabéns, boa, tá? JC. Então vamos falar simplesmente ali assim, né? O que a gente trabalha diretamente aí com isso. Na rede cabeada, você tem que conectar
plugar o conector da sua rede no seu equipamento ali, num roteador, e vai fechar um canal de comunicação, tá? Ninguém, vamos dizer assim, em teoria, vai conseguir pegar aqueles dados, porque ele está um canal fechado, a não ser que o cara for ali e descascar o fiozinho, né? Vamos fazer assim, um MacGyver, né? Lembra do MacGyver? Descascar, né, o fiozinho ali, fazer um jumperzinho e utilizar um aparelho para capturar esses dados aí. Então, ele é mais difícil, porque você tem que ou invadir a rede, você conectar o seu equipamento diretamente no switch da empresa ou da casa da pessoa, para que você possa ter acesso àquela rede. Tá? Então, essa é a parte da segurança. E numa rede Wi-Fi, você não precisa se conectar, basta você ter o sinal dela. Se ela apareceu ali para você, né, a rede Wi-Fi tal, se você conseguir quebrar aquela senha, ou se ela não tiver a senha, você já entrou na rede. Quer dizer, você já invadiu ela, a segurança é bem menor. Por quê? A rede Wi-Fi ou o rádio, ela transmite em 360 graus. Ela não sabe aonde o seu computador está. Não tem como ele saber que o computador está com o professor aqui ou aqui, ou para o notebook. Isso é interessante. Ele está transmitindo, ele transmite para todo mundo. Então, seu notebook vai pegar, opa, é para você. Beleza, o seu vai ver, opa, não é para mim, eu descarto. Mas se você for um cara mal intencionado, você vai pegar aquele dado dele e falar, opa, não, eu também quero. Na rede cabeada, não. Não tem como isso acontecer. O cabeamento, o switch, o equipamento de rede switch, vai mandar o dado direto para o seu computador. Não vai passar para o professor Gabriel. Então, isso. Essa é a diferença. Você não está mandando um sinal com informação, então, você está mandando um cabo. Se você quer uma rede segura, use cabeada. Se você quer uma rede que não precise ter segurança, você pode utilizar uma rede sem fio. Entendi. Deixa eu mandar um abraço aqui apenas para a Luciana Fraia, membro aqui do canal. Um abraço para você, obrigado aí por ser membro aqui do nosso canal, um grande abraço. E a galera que está assistindo, não esquece de dar like, de curtir, de compartilhar com mais gente aí, porque a ideia é que a galera possa ter conhecimento adicional. Estamos aqui com o professor Júlio, né, que é um cara que tem um conhecimento absurdo nessa parte de rede. Desde quando eu conheço ele, ele trabalha com rede. Inclusive, em casa, ele chega, ele deita na rede, né, para descansar e curtir. Bom, professor, qual que a gente pode considerar a terceira etapa de explicação para o pessoal de revisão aqui que seria importante ressaltar durante essa aula de hoje? Olá, uma outra dica aí, né? Mais uma dicasinha. Pessoal, protocolos. O que são protocolos de rede? Vamos fazer uma analogia. É bom, né? Qual que é a nossa forma de comunicar? Qual que é a nossa língua, professor Fábio? A nossa língua aqui é a língua portuguesa. Então, nosso protocolo aqui de comunicação é a língua portuguesa. Se não fosse isso, nós não nos entenderíamos. Então, a rede funciona praticamente em cima de protocolos, tá? Padrões específicos, né, determinados pela ISO, tá? Que definem como uma página de internet deve ser construída e como ela vai ser transmitida na rede, para que o outro equipamento consiga receber. Vamos dizer assim, professor, a gente não tem um navegador hoje na Smart TV, no celular, no multimídia do carro. Pior que é verdade. Na geladeira. É verdade. Na geladeira, no tablet. Até no vaso sanitário está tendo agora, ultimamente, aí, dependendo do modelo. E como que todos esses equipamentos conseguem reproduzir aquela página? Porque eles utilizam o protocolo HTTP, que é um protocolo de rede. Então, os protocolos de rede são a forma de como os programas, né, se comunicam dentro da rede. Então, se eu quero transmitir um arquivo, eu utilizo um protocolo específico, FTP. Se eu quero fazer uma conexão criptografada, em vez de utilizar o HTTP, eu uso HTTPS, que tem aquele cadeadozinho lá, né, no nosso navegador. Mais segura. Eu quero transmitir um vídeo, eu utilizo outro protocolo. Então, cada aplicação na nossa rede tem um protocolo específico. Então, o protocolo é a padronização de como os dados vão ser transmitidos na rede e recepcionados pelo outro lado.
É interessante que você está falando, e até falando de rede, a gente está falando de várias coisas que mudou, que a rede mudou. Por exemplo, eu sou músico e toco na igreja, e agora a igreja mudou muito com as tecnologias e a gente usa fone como retorno. Sim. E a mesa é digital. Então hoje eu tenho um aplicativo onde eu fico lá no palco e eu tenho como se fosse a mesa para mim, e eu consigo aumentar ou diminuir o que eu quero no meu fone. Sim. Tudo por rede. Tanto que eu coloco, só que é um IP fixo, né? É um endereço fixo, mas muito legal. Então, hoje não tem mais limites a ideia da rede com o protocolo correto. Né? Sim. E vamos já puxar o gancho do professor. Ele falou um IP fixo. Então, o que é esse tal desse IP na rede? Se alguém morasse aqui em Paranavaí, ia falar que é o IP fixo, Isso, sim, porque o bairro é fixo, né? Não sai de lá, né? Não. O IP é um outro protocolo, pessoal. É um número que identifica cada equipamento na rede. Tá? Então, vamos dizer assim, vamos fazer uma outra analogia. O seu CPF não pode ser duplicado. Tá? Você só pode ter um CPF aqui no nosso país. Sim. E cada equipamento da rede, você vai receber um IP, para que o outro consiga identificar você e trocar informações. Então, IP é o número de identificação. Tá? Sem ele, a rede não funciona. Né? Ele é um requisito básico ali. Tá? Aí, hoje, nós temos aí o protocolo IP na versão 4, mas que já está obsoleto e esgotado, e estamos tentando migrar para o protocolo IPv6, que é um protocolo mais robusto e que vai suportar esse grande número de equipamentos que nós temos conectados na rede. Que bacana. Porque foi legal. Né, um boom muito grande depois do ano 2000. Tá? Quando o pessoal criou esses protocolos de redes, eles não pensaram que ia ter tantos dispositivos assim interconectados. Hoje, cada um, né, no mínimo, aí tem 2 celulares, tem uma Smart TV, um videogame, várias coisas. Então, tablet, aí vai. Então, cada isso utiliza um endereço, tá, pessoal? O Adélio está participativo hoje aqui. Ele perguntou sim. aqui, ó, como ter maior segurança em uma rede de Wi-Fi residencial? Vamos lá, Adélio. Primeiramente, colocando uma senha forte, tá? Utilizando uma senha forte aí, que nós vamos poder dizer assim, você colocando um caractere especial, tá? Um caractere maiúsculo, outro minúsculo e pelo menos um número. Pelo menos um desses itens aí na sua rede, né, para que você possa ter uma senha mais segura, né, que não, vou dizer assim, que vai te garantir 100%, mas vai ser mais difícil você ter problemas de segurança, tá? É uma dica. E aumentar o nível de criptografia do aparelho também. Porém, quando você aumenta o nível de criptografia do seu roteador, você vai deixar a transmissão de dados um pouco mais demorada. Ah, né? Entendi. Porque ele vai usar a criptografia vai ali. usar uma criptografia mais forte do que a do padrão e o modem vai ter que processar essa informação e a hora que chegar no teu equipamento ele vai ter que decodificar, né? Uma outra forma. Então, vamos dizer assim, mas resumindo, tá? Se for uma rede que você tem que ter segurança, parta para o cabo. Até uma coisa que eu ia perguntar para você, que é a curiosidade minha, por exemplo. Eu tenho meus computadores, meu Note, computador de edição, eu não deixo eles serem descobertos na rede. Isso é positivo, já que eu tenho que usar o Wi-Fi em muitos momentos? Sim, ajuda. Tá? Vamos dizer assim, ajuda que você... Eu não compartilho nada deles e nem deixo ser descoberto na rede. Vamos dizer assim, você vai tirar aquele percentual dos nerds que estão iniciando, tá? Que eles não vão saber utilizar esses artifícios aí para procurar os equipamentos que estão ocultos na rede. Então, em princípio, vai te proteger, né? Mas o correto é estar no cabo. Tá no cabo mesmo. Porque, como eu falei, a transmissão Wi-Fi, uma hora o seu equipamento vai ter que solicitar uma requisição para o modem e ele vai retornar, e isso, uma pessoa bem instruída ali, ela vai conseguir captar aquele simples momentozinho ali. Tem uma pergunta aqui do JR Oliveira, que essa aqui eu acho que vai ser a melhor até agora, viu? Segurança. Boa noite, professor. O senhor acha que as pessoas que conectarem na rede Wi-Fi pelo QR Code pode ser arriscado para o dono do Wi-Fi?
Porque entra direto, correto? Sim, a gente tem que analisar ali, na verdade, tá? Se for uma Wi-Fi pública, a gente já tem que estar ciente que você não tem controle sobre o que está sendo captado, né? Sim. Justamente ali por ele estar te oferecendo aquele serviço. Há a possibilidade de você tentar ler esse código QR Code em algumas aplicações para realmente saber se ele está te levando a um site correto, confiável, né? Não a um roteador fake, alguma coisa assim, que também existe hoje maneiras de você criar um roteador, um hotspot fake. Que legal. Tá? Você vai lá e disponibiliza, internet grátis. Você deixa o cara entrar na sua rede, mas você está capturando as informações dele. Todos os pacotes, todas as transmissões, eles podem estar... Isso eu não sabia. Até eu que sou da área também estava Eles por podem fora desse fazer assunto. isso. Tá. Não entro mais no Wi-Fi. Então, Wi-Fi grátis e assim, né? A gente tem que desconfiar. Tá? Não acessem qualquer uma. Tá? Se a empresa for idônea ali, tiver a plaquinha ali, conecte aqui, tranquilo. Mas se tiver um Wi-Fi aberta que você não conhece, não caia, né? Não caia nessa armadilha que você depois pode se arrepender. Na verdade, isso acontece muito em estabelecimentos, né? Você vai num restaurante, a internet da operadora não tá pegando naquele local. Aí você acaba entrando para uma forma de comunicação. Sim. Como eu falei, né? A gente tem que reforçar. Você, daquele estabelecimento que você conhece, é uma coisa. É uma coisa. Sim. Mas aqueles que você não tem nenhum conhecimento prévio, é bom desconfiar. Tentar usar o seu 4G, seu 5G ali. E se você não, né, vamos dizer assim, não faça de nenhuma forma transações financeiras nessas redes abertas, redes públicas, tá? Não utilize ela para fazer transação financeira. No máximo, abrir um e-mail, alguma coisa, né? Não utilize nada sensível que tenha muitas informações financeiras ou pessoais suas em redes abertas. Não, interessante, hein? Isso é interessante, eu não sabia Legal disso. mesmo. Aí você vai usar o Wi-Fi, quando você vê o Wi-Fi. É bem isso. Professor, eu tenho uma pergunta agora particular minha. A gente chegou aí no Brasil, né, a internet 5G. O professor acha que em cidades entre 50 até 140, 150 mil habitantes vai demorar muito? Por conta do custo, às vezes, das operadoras e por aí vai? Porque hoje apenas grandes cidades adotaram a 5G. Vamos se colocar aí de 300 mil habitantes para cima. Abaixo disso, eu não estou vendo. Pelo menos não consegui ler em nenhum noticiário até então. Vai demorar muito, não vai? Vai baratear? Eu acho que ainda vai demorar um bom tempo, justamente até a tecnologia ficar mais viável para as operadoras implantarem nos pequenos municípios, porque é preciso ter um número muito maior de torres disponíveis. Tá? A 5G, ela tem uma altíssima velocidade de transmissão, porém a torre dela tem um alcance bem menor. Tá? Então ela tem que distribuir muito mais antenas. Foram feitos testes aí que, dependendo, você teria que ter quase uma antena por quadra para ela realmente ter toda a eficácia que é prometida. Então, justamente, você pode até ver, nem nas grandes cidades, ela não tem cobertura em toda a extensão da cidade. Normalmente são em bairros que têm específicos, um poder, né, de, vamos dizer assim, populacional, ali vamos dizer, a população mais densa, ou um centro ali, econômico da cidade, né, justamente por isso. Então, ela vai demorar ainda até questão de barateamento de custo. Legal. Olha só, isso é interessante. O Daniel Luca mandou uma pergunta legal. É bom trocar a senha do Wi-Fi toda semana? Vamos dizer assim, eu não digo toda semana, tá? Mas é recomendado que você troque aí vamos dizer assim, na tua casa aí de 6 em 6 meses, 4 em 4 meses, tá? Então, é uma boa política para que você possa evitar que alguém tenha a sua senha ou descubra ela, né? E se você tem essa forma de alterar essa senha, tranquilo, né? É igual um banco. A senha do banco. Eles te forçam a trocar por
não porque é bonito, né? Porque eles querem, mas por questão de segurança. Então é uma boa prática. Inclusive até se aumentou, né? Hoje você tem muitas coisas que pede, tanto um código pede um PIN ou pede a sua biometria para evitar né, algum tipo de acesso. Vamos dizer assim, a autenticação de mais de um fator, de um né? fator, vamos dizer exato. Assim. Você, né, não ter só aquela um único tipo de senha ali. Você tem uma outra contrassenha ou uma outra que vai, né, fazer a autenticidade daquela tua primeira senha ali. Mas é muito válido. Bom, chegamos aqui a um tempo legal, né, de revisão. Professor, quais são as considerações finais que nós podemos dar a todos os alunos? Eu sempre, quando eu vou fazer uma entrevista, falo assim, deixa sua mensagem final, depois o cara vai morrer, né? Não é um epitáfio, né? É só uma consideração final, só, né? Tranquilo. Exatamente. Primeiramente, né, só gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nessa ilustre mesa. Esse ilustre, eu senti uma leve alusão a alguma coisa com essa palavra ilustre, eu senti uma alusão à minha cabeça. Eu não sei por quê. Da careca? Não, eu acho que você não vê, não tem ninguém careca aqui não. É capilarmente desprovido. Mas, né, agradecendo aí a todos e só para, né, deixar assim um item bastante interessante, que a rede ela veio para ficar, tá? E vai continuar conosco aí até, vamos dizer assim, os fins dos tempos, tá? Porque justamente a humanidade, ela desde que o homem começou a trocar informações, a se socializar, a humanidade evoluiu. A rede de dados é a mesma coisa, ela fez isso com os computadores, com os equipamentos, e agora ela está aliada conosco. Então os dois sempre vão andar, né, assim, lado a lado, tá? E ela vai se adequando também conforme as tecnologias forem surgindo. E para quem, vamos dizer assim, né, uma dica aí de mercado, professor, para quem gosta dessa área, falta muito profissional, tá? Gabaritado, habilitado. Temos certificações, tá, reconhecidas nacionalmente e mundialmente na área de redes. Olha só. E como hoje tudo está sendo interligado, cada vez mais vai precisar de profissionais da área, né? Então, quem se apaixonou pela matéria, gostou da matéria e quiser se aprofundar, tá, vai ter aí grandes oportunidades no mercado, né? As empresas estão procurando profissionais, profissionais gabaritados para que, né, possam tocar os seus projetos. Maravilha. Isso é top, hein? Legal. Professor Fábio Vaz? Quero agradecer o convite, né? Tá aqui, a gente acaba trabalhando apenas, eu fico mais na quinta e na sexta, né? Mas bacana poder participar aqui. Obrigado, professor Júlio, né? Sempre um prazer estar com o professor. Espero a gente poder trocar uma ideia agora aqui no Quinta do Café também, chama pra gente conversar sobre tecnologia, conversar sobre outros assuntos aí. E acho que vai ser bem legal você estar com a gente tomando um cafezinho aí, fazendo um nosso podcast aí no Quinta do Café. Se a galera quiser, claro, pede aí, deixa nos comentários aí, hashtag fica a dica. Deixa aí, quiser, a gente traz ele de novo aqui e faz uma entrevista bem bolado, né? Vai ser top, prazer imenso estar com você. Obrigado, professor Gabriel, sempre um prazer estar aqui, né? E a gente quase não se vê, né? A gente trabalha ali, mas é bacana trocar essa ideia, a gente quase não conversa no dia a dia, né? Pois é. E aí, se poder ter esse bate-papo assim é legal. Obrigado, Gabriel. Imagina. Vale a pena ressaltar que o professor Fábio Vaz também é formado na área, tá, pessoal, de tecnologia da informação, né? Formado em sistemas para a internet. Exatamente. E o professor Ciência da computação? Isso, ciência da computação. Perfeito. E eu, sistemas de informação. Então, aqui são 3 profissionais docentes, pessoal, que é da área, beleza? Então, todas as informações que foram... E piadinha à parte, rede, tá na área. Brincadeira. Toninho, obrigado por tudo, tá? Toninho tá lá no fundo, nos bastidores, dando toda a assistência pra gente. E, pessoal, obrigado por assistir a gente, tá? Aproveitem, assistam novamente o vídeo, tá? Se vocês não tiverem entendimento sobre o assunto, não tem problema nenhum, tá? E o que vocês precisarem, nós estamos à total disposição de vocês, beleza? Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Um abraço. Audio Jungle.